É uma enorme felicidade estar voltando aqui para fazer um vídeo depois de muito tempo de ausência minha aqui para falar de uma das vertentes nerds que praticamente revolucionaram aquilo que a gente conhece como Star Wars. Tô falando de Mandaloriano, meu amigo. O carro-chefe, o paizão de todo mundo aqui, o cara que tá puxando todo esse universo expandido da forma mais coesa e equilibrada possível. E a gente tá aqui para falar orgulhosamente do primeiro episódio da terceira temporada. Então senta aí que efusivamente voltamos para falar justamente sobre isso. Bora! Fala, meu caro amigo nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vem com muita alegria. Mandaloriano temporada 3 está de volta. Aí com grandes novidades, com muita coisa boa, com pontas soltas que foram ficando pelo caminho. Cara, eu assisti na madrugada, se você acompanha também o meu perfil lá no Instagram, dá um pulinho lá que eu fiz o react do episódio inteiro na madrugada, na virada mesmo, das 5 da manhã, quando foi disponibilizado na plataforma do Disney Plus. Dá um pulinho lá no nosso perfil, aproveita e siga a gente para curtir todas as vezes que tem alguma novidade, a gente sempre passa por aqui e... Claro, obviamente a gente passa sempre as coisas antes por lá. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como Bom Ser Nerd. E se você está chegando agora, considera aí se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta, você que gosta de Star Wars, se você não gosta, enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião, porque, cara, eu tô muito feliz porque, assim, a ansiedade para essa série é muito grande, muito tempo esperando sair a terceira temporada, tem mudanças, inclusive. Não sei se vocês acompanham um pouco aqui o canal. Aliás, eu tenho uma playlist toda de Mandaloriano, que inclusive são vídeos assim, muito antigos, inclusive da plataforma. Aliás, são vídeos que eu fiz quando logo eu comecei o canal. Se você quiser, eu deixo aqui nos cards depois para você dar um pulo na nossa playlist e poder curtir. Tudo aquilo que a gente comentou da primeira e da segunda temporada, tá tudo aqui no canal, é só você chegar lá e se divertir. E, cara, esse episódio, ele começa assim... Aliás, eu não vou nem dizer o episódio, eu vou dizer o clima. Como é bom você ver o que esse personagem se tornou ao longo desse período e o que ele está trazendo junto com ele. Bom, o Mandaloriano, pela imagem vocês já estão vendo aí, ele está carregando o sabre negro e está junto com o pequeno Grogu, que inclusive segue essa viagem com ele. Só que em meio a tudo isso, o Mandaloriano, ele quebrou a regra. Não sei se vocês estão a par disso, mas o Mandaloriano, ele faz parte de uma casta Mandaloriana, que lá eles têm várias castas, e ele faz parte de uma que se chama o Filho do Olho. Os Filhos do Olho são uma seita, quase uma seita, que eles têm, por regra, sempre que coloca o capacete, uma vez colocado, nunca mais retira. Só, obviamente, para necessidades básicas, não tem nem o que falar, mas praticamente é uma doutrina. Todos eles vivem com o capacete, eles não tiram por nada, a identidade deles não é revelada por nada, né? E tem uma regra. Uma vez que você quebrar essa regra, como que funciona? Se você tirar o seu capacete por vontade própria, você perde o direito de ser Mandaloriano. E isso, assim, para eles é uma honra enorme. Perder essa honra significa muito. E para o Din Djarin é uma coisa, assim, extrema, porque os Mandalorianos salvaram ele, inclusive, muito antes deles terem sido pegos na Noite do Purgo, na Noite das Mil Lágrimas, né? E aí... Por falar em Noites das Mil Lágrimas, esse episódio que fala, justamente, que ilustra uma coisa que é tão falada nesse universo Star Wars, a Noite das Mil Lágrimas, que seria a vez que o Império invadiu o planeta Mandalor e destruiu tudo, passou o carro. Isso tudo foi mostrado no episódio de O Livro de Boba Fett, que inclusive o episódio mostra o treinamento do pequeno Grogu junto com o Luke Skywalker. Muito bacana, vale a pena conferir. Aqui então, uma noção do que foi essa Noite das Mil Lágrimas. Foi um negócio assim, exterminador do futuro. O Império foi lá, jogou bomba, acabou com o Mandalore inteiro, ainda mandou droid lá embaixo para pegar o saldo remanescente dos mortos. E quem
tá sempre em cima disso, quem sabe, quem conta muito bem essa história, é a Armeira. A Armeira é uma personagem que está aí presente desde a primeira e segunda temporada. Ela que fez, inclusive, a armadura de Beskar do Din Djarin. Ela que fez, inclusive, o símbolo do Mudhorn, que é a criatura que o Grogu salvou o Mandaloriano na primeira temporada, logo no comecinho. E ela é a mente. Ela é a pastora do negócio, né, cara? E a gente abre o episódio de boa. Quando você começa a assistir, você já fica assim... Caramba, velho, voltaram no tempo, estão contando como que foi o batismo do Din Djarin. Por que eu tô falando isso? Porque eles mostram justamente um momento que tá todos os Mandalorianos ali, né? E como você não tá começando a série, você é induzido a pensar isso, né? Que é um batismo do Din Djarin, ele garotinho, né? Tem um garoto lá no rio, esse capacete que ela tá segurando vai colocar no garotinho e tudo mais. Só que, em meio ao ritual, eles são surpreendidos por uma criatura meio de jacaré, mas gigante, um negócio assim absurdo, que acaba com o ritual todo. E o garotinho que estava sendo batizado, a gente vê que num determinado momento ele vai, né, e reagir, só que ele não tem nenhum dos gadgets ainda, ele está sendo batizado pela primeira vez. Os gadgets de Mandaloriano, a armadura e tudo mais, ele nem tem, só tem o capacete. Tá vulnerável, mas ele vai. O que te faz pensar? É o Din Djarin, pequeno, o cara já era foda, já ia encarar um bichão e ia dar conta. Na hora que ele vai entrar de frente, eis que entra o Din Djarin e a gente vê que nada, ali é um grupo de Mandalorianos que estava batizando mais um futuro guerreiro, criança, que estava inclusive fazendo juramento Mandaloriano, inclusive bacana a gente ter registrado a ideia, o conceito do juramento aqui, porque é muito bacana, as palavras são contundentes, ele jura a partir dali usar o capacete e nunca mais tirar. É bacana, inclusive, na hora que coloca o capacete, faz aquele barulhinho do Darth Vader, quando ele coloca o capacete dele, como se estivesse entrando uma espécie de oxigênio para manter um fluxo de vida do garoto. Muito bacana. E o Din Djarin aparece, cara, aparece no meio do negócio, sentando bala, só que a Armeira deixa bem claro para ele, você não é mais um Mandaloriano. E aí volta essa questão que eu falei no começo do vídeo, porque ele tirou o capacete por vontade própria. E quando ele fez isso aí, no final da segunda temporada, quando ele entrega o Grogu pro Luke Skywalker e ele tira o capacete, porque assim, o afeto que ele tem pelo Grogu é verdadeiro, a ligação que ele tem pelo Grogu é verdadeira. Tanto que o próprio treinamento do pequeno Grogu, quando começou, aliás, quando estavam tentando descobrir os poderes dele, quem fez isso foi a Ahsoka Tano, também na segunda temporada, lá para os últimos episódios, se eu não me engano, enfim, eu não me recordo agora qual era o episódio, mas ela já estimula isso nele e ele só consegue criar essa conexão da força porque o Din Djarin carrega aquela pequena bolinha que ele rosqueava no manche, né, no cockpit da Razor Crest, né? Ali é a ligação dele. Tanto que quando a Razor Crest foi destruída, a única coisa que ele pegou, além da lança de Beskar, foi a pequena bolinha que o Grogu gostava de brincar. Muito bacana esses pontos, porque a gente valoriza quem é o que é a doutrina mandaloriana e tudo mais. Em meio a tudo isso, a Armeira deixa claro uma coisa que a gente fica se perguntando sabendo de toda essa doutrina, a gente fica querendo saber o que o Din Djarin vai fazer. E ele vai lá justamente perguntar para ela, o que eu posso fazer para poder me redimir? E ela fala, se você for a Mandalor, você tem que se banhar nas águas vivas do planeta, que ali, uma vez banhado, você retoma a doutrina mandaloriana. Só que o planeta foi devastado pelo Império depois da Noite das Mil Lágrimas. Só que o Din Djarin conseguiu uma relíquia, que é como se fosse uma pedra, um cristal com inscrições mandalorianas nessa pedra. E essa pedra, por ser cristalizada, eles até citam na hora, dizendo que aquele cristal, na verdade, é uma forma que o solo de Mandalor ficou contaminado depois da Noite das Mil Lágrimas, depois de todas aquelas bombas que eles estouraram lá. Então o planeta está condenado. Para voltar lá, o cara vai se expor, né? Então o Mandaloriano fala assim, não, eu vou dar meu jeito, eu vou recuperar o meu direito à doutrina mandaloriana e eu vou lá para Mandalor para resgatar, para restaurar a minha dignidade. E a Armeira termina dizendo,
como deve ser. E é engraçado que a armeira, ela, depois dela ter sido salva, todos os Mandalorianos poderem sido salvos pelo Din Djarin nesse momento que a criatura saiu das águas, todo mundo ficou assim, porque caramba, ele se importa com a gente. Só que a doutrina é tão forte que ela supera a sensibilidade em entender que ele é mandaloriano, que ele essencialmente é mandaloriano, independente de ter ou não tirado o capacete. Ele admira aquele povo, ele é parte daquele povo. E a armeira fica no dilema de aceitá-lo ou não por conta da doutrina. É bem bacana esse momento aí. E é bacana também esse momento que eles estão viajando no hiperespaço, que é quando o Din Djarin fala para o Grogu que para ele ser um mandaloriano, que inclusive a ideia é essa, não sei se vocês se lembram, mas no livro de Boba Fett, existe lá no episódio que ele está sendo treinado pelo Luke Skywalker, o Din Djarin faz para ele uma pequena roupa, uma pequena roupinha de Beskar, né? O metal Beskar. Parece aquelas tramas da Idade Média, que os guerreiros usavam na Idade Média, só que pro Grogu. Ele usa debaixo desse manto dele aí. E o Luke Skywalker deixa bem claro, deixou o sabre de luz aqui e o manto. O que você escolhe? Qual caminho você quer seguir? O dos Jedi ou com seu amigo? E não teve dúvida. Ele seguiu o Mandaloriano e assim eles estão aqui nessa série, né? Usando de todo o conhecimento que eles têm e a ligação forte, a ligação paterna que o Din Djarin tem com o pequeno Grogu. E eles se gostam, cara. É bonito de ver, é bonito mesmo de ver. E aqui eles estão viajando no hiperespaço. É legal que tem uma hora que o pequeno Grogu tá na cúpula, tem uma cúpula atrás, dá pra ver aqui na foto. E ele fica admirando o universo em hipervelocidade. Só que quando você olha na lateral, dá para se ver umas criaturas que voam, ou então são projeções interdimensionais de acordo com o hiperespaço. De criaturas que parecem lulas voando assim, e o Grogu consegue enxergar aquilo. O Din Djarin talvez nem consiga, mas o Grogu consegue. Ainda é um assunto que eu posso trazer depois em detalhe aqui para vocês no canal. E ainda seguindo, eles vão para Nevarro. Por quê? Porque eles precisam de ajuda, eles precisam de alguém que ajude a ir para Mandalore e abrir espaço, né? Abrir caminho para eles. E ele vai para Nevarro, e Nevarro, vocês sabem que era o planeta do Greef Karga, do Carl Weathers, né? E o Greef Karga agora é um alto magistrado, ele não é só o cara que dava os trabalhos pro Din Djarin enquanto era na época da guilda, né, dos caçadores de recompensa. Agora ele é o presidente do lugar, ele é o prefeito, o governador, ele é o cara que manda em Nevarro, né? E a cidade tá próspera, tá bonita, não tá obscurecida. Você vê que tem um comércio aberto, um comércio livre, as pessoas estão bem, né? E no meio da cidade tem uma estátua do androide IG-11 que se sacrificou para poder salvar o Din Djarin e todo mundo na primeira temporada, quando ele encara de frente o Moff Gideon, né? E aí ele precisa do IG-11 e ele pede justamente pro Greef Karga, porque o IG-11, apesar de ter se tornado uma estátua que foi o grande salvador de Nevarro no período que o Greef Karga tentou sucumbir todo mundo, ele precisa do IG-11 porque é um droide que o Quill, não sei se vocês se lembram, o Quill, aquele personagem fazendeiro que ajudou o Din Djarin lá no comecinho, que o Quill reprogramou depois do Mandaloriano ter destruído o droid que também tentava pegar o Grogu quando ele era ainda um objeto de recompensa. E aí ele pega o IG-11 e ele vai ser pego também por um grupo de caras que são piratas que vão lá para Nevarro, e esses piratas são correligionários de um cara conhecido como Gorian Shard. Ele é dito durante o episódio, mas ninguém mostra quem é o Gorian Shard, né? E eles vão lá porque aquela escolinha que o Grogu ficou lá na segunda temporada, antes era um bar, né? E eles estavam tentando entrar e a professora droid não deixava. E obviamente o Din Djarin já lá em Nevarro e o Greef Karga também, eles viram a confusão, foram lá conversar, tentar resolver. E deu treta, obviamente a treta foi deixar um recado pro chefe deles, que é esse Gorian Shard. Ele é uma espécie de pirata do espaço que quer reaver o direito de terras lá em Nevarro. Aliás, falar em terras, o Din Djarin agora é um senhor de terras. O que ele conquistou depois de ter salvo, junto com o Greef Karga, Nevarro, ele se tornou dono de muitas terras, porque o Greef Karga ele ficou riquíssimo. E ele, obviamente, cedeu também
pro Din Djarin. Din Djarin, ele é poderoso, gente. Ele não é pouca coisa, não. Ele só tem muita humildade para poder fazer as trajetórias dele. E esse Gorian Shard, ele é interpretado pelo Nonso Anozie, né? O Nonso Anozie, não sei se vocês se recordam, mas ele foi um dos também magistrados em Game of Thrones, né? Ele é um artista, ele é um ator britânico, se não me engano, e tá assumindo aí agora no Mandaloriano o papel do Gorian Shard, né? E também, cara, este personagem muito fofo chega para contrapor o pequeno Grogu. É o Babu Frick. Eu vou até ler para vocês aqui quem é o Babu Frick. O Babu Frick, ele apareceu, se vocês não se recordam, na Ascensão de Skywalker. Ele é uma criaturinha que conserta as coisas, ele é um consertador, né? Tipo um hacker e tudo mais, né? E ele foi o responsável aqui no episódio do Mandaloriano, é ele que tá consertando o IG-11, né? E o IG-11, obviamente, tá com problemas, ele inclusive, quando eles conseguem religar o IG-11, o próprio Mandaloriano, inclusive, tenta fazer isso, o IG-11 volta na programação de assassino que ele tinha. Só o dorso, ficou se arrastando tipo um Exterminador do Futuro, sabe? Aquela cena final, daquele jeito. E eles levam o robô pro Babu Frick arrumar, né? Porque é ele que consegue fazer as coisas e tudo mais, né? E é engraçado que ele é todo rabugento, o Babu Frick, que assim, vai conquistar você tanto quanto o próprio Grogu te conquistou nessa trilogia. E aí tá aí ele consertando o IG-11 para tentar refazer a programação dele enquanto protetor do pequeno Grogu. E por que o Mandaloriano precisa dele? Porque ele precisa levar ele lá para Mandalor para que ele possa entrar no solo que está contaminado por ser um droid. E aí sim ele conseguirá explorar onde é que estão as águas vivas para ele poder se banhar e recuperar o direito de ser Mandaloriano. Mas para isso, ele precisa de uma peça que está faltando para poder fazer o IG-11 funcionar do jeito certo. E ele precisa sair em aventura para poder encontrar esta peça. Só que ele já sai para também consultar alguém que pode dar outros caminhos para ele. E ele vai até a pessoa que mais odeia ele nesse momento. E a gente está falando da Bo-Katan Kryze, aquela que estava prometida para ser a líder de Mandalor e perdeu o direito porque o Din Djarin que conseguiu o sabre negro. Então, meus amigos, nessa temporada, não esperem menos do que isso aqui. Vai ter treta, os dois vão sair na porrada, e não vai ser porrada pouca não, vai ser porrada grande, eles vão se estranhar muito, e são duas doutrinas. Ela segue o clã Mandalor, que tira o capacete, e ele dos puristas da sociedade do olho. Então, cara, além de ser crenças diferentes, a divergência por conta de poder vai ser muito grande. E detalhe, o Din Djarin nunca quis do sabre negro. Isso é que mais dói na Bo-Katan, porque no dia que ele conseguiu ganhar, ele ganhou em batalha, que é justamente a regra para conseguir o direito de ser líder mandaloriano. Quem possui o sabre negro é o líder de Mandalor absoluto. Se houverem mandalorianos pela galáxia viajando e o Din Djarin precisar reunir todo mundo, só pelo comando dele ter o sabre negro, todo mundo vem para ajudá-lo. Já ajudaram sem ele ter o sabre negro, ainda mais agora vocês imaginam o tamanho do poder que esse cara tem. Bom, no meio de tudo isso, meus amigos, fica aí essa imagem para fechar o nosso vídeo de hoje, para vocês terem uma ideia do que vem por aí. O próximo episódio de Mandaloriano vai ser na próxima quarta-feira e a gente vai estar aqui para assistir e comentar com vocês, porque, cara, que retorno majestoso, incrível. E olha, finalmente Star Wars volta a respirar da forma correta, do jeito que tem que ser, como deve ser, e com a força presente nessas histórias tão fantásticas que só o Mandaloriano consegue reunir para contar. Beleza? Bom, de qualquer forma, galera, eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas antes eu quero saber o que você achou desse primeiro episódio. Deixa aqui embaixo no comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd, e em breve a gente volta mais com novos vídeos aqui, beleza? Um grande abraço e até mais.